Bom dia, galera. Hoje, então, a gente vai para o nosso segundo autor da geração de 45 do modernismo, chamado João Cabral de Melo Neto. E, mais uma vez, a gente está fazendo aí o percurso por meio das obras do Paz, né? Então, eu não estou selecionando pessoalmente os autores, é o Paz que selecionou e eu estou fazendo esse percurso para ajudar vocês na hora do Paz, na hora de fazer o Paz. Então, vamos lá. Tecendo Amanhã. João Cabral de Melo Neto, uma contextualização do autor, a gente vai fazer essa contextualização, depois vai olhar as características da poética dele por meio de alguns poemas, por meio de alguns trechos de poemas, e por fim a gente vai fazer a análise do poema propriamente dito, tá bom? Então vamos lá. João Cabral de Melo Neto é engenheiro de formação e é um dos poucos poetas, um dos poucos literatos que a gente vai estudar nesse curso, nesse bimestre, e que a profissão afeta de uma forma tão intensa a sua poética. Por que que eu digo isso? O João Cabral, ele faz uma poesia de tal forma como se ele pensa a poesia como se ele estivesse pensando a construção de um prédio, como se ele estivesse pensando ali a planta de uma casa. Então, ele é um engenheiro da poesia. Isso é uma coisa muito interessante e bastante rara na poesia mundial e mesmo na poesia brasileira. Então, nós temos exemplos de alguns livros em que, principalmente o livro coroado pela crítica, que é A Educação pela Pedra, em que ele primeiro monta a estrutura do livro e depois ele constrói os poemas. Portanto, ele não parte de um processo de inspiração, como a maioria dos poetas, escrevendo ao revés das suas paixões, dos seus sentimentos. Ele primeiro vai fazer o planejamento do seu livro como se fosse um prédio, como se fosse a planta de uma casa, e depois ele vai preencher essa planta com o material de construção, que são os poemas propriamente ditos, né? Então ele faz ali um projeto em que ele delineia poemas nordestinos, poemas não nordestinos, e cada um desses poemas tem um equivalente em outro poema, como se fossem ali tijolos sendo montados com argamassa. Isso é muito interessante o que ele faz. Então ele nega a inspiração por meio dessa construção muito racional e objetiva. Ele faz a reflexão, isso é muito comum na poética do João Cabral. Então ele faz reflexão sobre objetos comuns. Ele faz poemas, talvez até por conta dessa falta, dessa negação de inspiração, ele busca objetos comuns para falar sobre poesia, para fazer poesia. E a metalinguagem é uma coisa muito comum na poética do João Cabral, porque vários desses poemas em que ele seleciona os objetos do dia a dia, ele está falando propriamente de poesia, de arte, de fazer poético, né? Então a gente vai ver daqui a pouco alguns exemplos em que ele seleciona a pedra, o ovo, a faca, tem um que ele fala do ato de catar feijões. Então ele seleciona essas coisas porque num ato de poesia seca que abdica da inspiração. Então ele não vai falar das paixões, ele não vai falar da lua, das rosas, ele vai falar daquilo que tem de mais ordinário, né? Aquilo que tem de mais ordinário e tentar extrair e efetivamente conseguir extrair poesia daquilo. Então, a gente vai ver que a pedra, ele busca na pedra a secura. Então, tem o poema chamado Educação pela Pedra, ele dá várias formas de que você pode se educar pela pedra, a sua secura, a sua limpidez, a sua o modo como ela é compacta. O ovo, por outro lado, que é algo muito acabado e ao mesmo tempo que vai dar vida a algo novo. E a faca, por fim, que ele vai explorar até não restar mais nada senão o corte. Bom, e
Por fim, a gente vai ver que a faca, a poesia para ele, a gente vai ver isso no poema sobre a faca, a gente vai ver que ela é o revólver, né? Então, o João Cabral de Melo Neto, ele tem uma poesia muito militante também, no sentido de que ele tem consciência de que a poesia não provoca, não é uma revolução em si, mas ela pode desencadear, ela pode provocar no sujeito um sentimento de revolução. Então ele compara ali que a poesia, ou que a faca, no caso, o ovo, é um revólver e não uma bala. A gente vai ver isso com calma. Então vamos ver aqui primeiro a educação pela pedra. Eu recortei aqui esses trechinhos do livro para que vocês pudessem ter mesmo contato com a página escrita. Então, a educação pela pedra, o trecho que eu selecionei é o seguinte: no sertão, a pedra não sabe lecionar, não sabe ensinar. E se lecionasse, não ensinaria nada. Lá não se aprende a pedra. Lá a pedra é uma lá a pedra, uma pedra de nascença, entranha a alma. Então, depois de dar exemplos de como a pedra ensina, ele fala: mas no sertão isso não acontece. No sertão a pedra não sabe lecionar porque ela é intrínseca ao homem. O homem nasce da pedra, ele tem a pedra dentro de si. No sertão, o homem, o ser humano, né? Então, o ser humano já tem a pedra dentro de si quando ele se desenvolve. Portanto, a pedra não precisa ensinar nada porque ela já está dentro dele. O ovo e a galinha. Então, vamos ver. O ovo de galinha. A reserva que um ovo inspira, novamente é um trecho, hein? A reserva que um ovo inspira é de espécie bastante rara. É a que se sente ante um revólver e não se sente ante uma bala. É a que se sente ante essas coisas que, conservando outras guardadas, ameaçam mais com disparar do que com a coisa que disparam. Aqui, então, nós vemos o João Cabral de Melo Neto militante, comparando a poesia, porque aí o tempo todo ele não fala que ele está comparando o ovo com a poesia, mas todo o tempo, em todo o poema, a gente vê que não poderia ser outra coisa, ou poderia ser outra coisa, mas há um grande potencial de aquilo ser a poesia, porque o tempo todo ele pega elementos da poesia para comparar com o ovo. Então, a reserva que um ovo inspira é de espécie bastante rara. O ovo é como se fosse um revólver, mas ele não é como se fosse uma bala. O ovo, ele é o potencial da vida. A vida está em potencial na poesia, como está em potencial no ovo. Então, ali, aquele potencial explosivo da vida vai despertar. O potencial da revolução está aqui, mas a revolução não vai vir da poesia. A poesia vai provocar a revolução. Isso vai ser muito importante quando a gente for ver o Tecendo Amanhã, propriamente dito, que é a obra do Paz. Uma faca só lâmina, outro poema, também um trecho. Por isso é que o melhor dos símbolos usados é a lâmina cruel, melhor-se de pasmado, porque nenhum indica essa ausência tão ávida como a imagem da faca que só tivesse lâmina. Então aí a ideia de que o poema tem que ser tão limado, você vai pegar ali uma faca que está sem corte e você vai limar tanto ela, vai limar tanto, você vai trabalhar tanto naquele poema, tanto naquelas frases, naquele ritmo, que ao final não vai restar mais nada senão o corte, né? Então sempre aí o potencial que a poesia tem de fazer uma mudança, mas essa mudança vai ser uma mudança provocada, né? A poesia em si não tem esse poder, ela vai provocar, ela tem esse poder de ter o corte provocativo, certo? Por fim, nós temos Tecendo Amanhã, que é a obra do Paz. Já deu 10 minutos, mas tudo bem, vai estourar um pouco hoje. Vamos ler primeiro. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro.
De um outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro. E de outros galos que com muitos galos se cruzem, e os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos e se encorpando em tela entre todos, e se erguendo tenda, onde entrem todos, se entretendo para todos, no todo, amanhã, que plana livre de armação, amanhã, todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si, luz balão. Então aqui, gente, nós temos essa questão da poesia militante, da poesia que quer ser uma provocação, como o ovo é uma provocação, como o ovo é um potencial para a vida que está ali prestes a despertar, mas ele próprio já é uma coisa hermética e acabada. O ovo é uma coisa totalmente fechada e perfeita, mas dele nasce algo novo, assim como amanhã. Amanhã, mas aqui é uma metáfora, é uma alegoria diferente. O que que tem essa alegoria? Que amanhã não se faz, andorinha sozinha não faz inverno. Essa é a alegoria. Então amanhã não é feita por um único galo. Não adianta você querer provocar grandes mudanças sozinho. As grandes mudanças, as revoluções, serão provocadas em conjunto. As revoluções serão provocadas quando o homem se tornar uma comunhão, e os galos cantarem juntos, um avisando o outro, cantando para o outro, como se o galo fosse quem forja amanhã, quem faz com que amanhã venha. O galo não anuncia amanhã, o galo faz amanhã. O galo passa a mensagem para outro galo, para outro galo, para outro galo, e juntos, esses galos todos, cantando, trazem o sol, que é uma luz balão. Né? Eles são ativos no nascer do sol. E esse ativismo estético é muito importante nesse poema. Um ativismo estético que não é de um indivíduo só. Nunca é de um indivíduo só, porque uma andorinha sozinha não faz verão. E, da mesma forma, um galo sozinho não faz manhã. Vários galos em comunhão, todos nós em comunhão, é que faremos a mudança do mundo para melhor. É que faremos que o mundo deixe de ser miserável. É que faremos com que o trabalhador tenha condições respeitáveis. Né? Então, tudo isso vai ser feito em comunhão pelos galos, que somos nós, no final das contas. Nós vamos fazer o pôr do sol juntos. Então é isso aí, meu pessoal, meu povo. Bom descanso, bons estudos e um abraço.